Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela gloriosa igreja que nos deste. Somos gratos. Somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Atos, capítulo 20, versículo 28. Agora, esta é a nossa sessão final e muito importante. Última sessão. E estamos analisando o livro de Atos 20 e 28. Uma vez eu recebi uma mensagem desta escritura, que é tão profunda e significativa por Derek Prince, e pensei comigo mesmo, foi uma vez uma mensagem verdadeiramente muito abençoada, que eu apreciei e gostei muito. Então vou compartilhar com vocês, não exatamente aquela mensagem completa, mas sim algo muito importante e relevante deste versículo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho precioso sobre o qual o Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, os constituiu como supervisores para apacentar e guiar a igreja que ele comprou e redimiu com seu próprio sangue precioso. Amém? Pois eu sei disto, que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de vocês, não poupando o rebanho. Também, dentre vocês mesmos, se levantarão homens, falando coisas perversas para arrastar discípulos após si. Amém. Amém. Agora, vocês veem que antes de tudo, a Bíblia diz, para a gloriosa igreja que Paulo havia edificado, ele disse, antes de tudo, cuide de si mesmo. Amém. Quantas pessoas vão impedir a criança de cantar? 1, 2, 3, 4, 5. Algumas pessoas simplesmente gostam de se envolver em tudo. Veja, assim que algo soa, há cerca de 7 pessoas que vão até o controlador de som. Como se todos fossem, eles veem outros indo também. Na sua igreja também é assim? É como se estivessem procurando algum motivo para se mover, só para não sentar e ouvir a palavra. Agora, cuidem de si mesmos, sabe? É muito importante que você cuide de si mesmo no âmbito espiritual. Ontem vimos manifestações de demônios no culto. Agora, eu realmente lembro que muitos anos atrás eu vi esse tipo de manifestação. E uma das coisas absolutamente importantes que as pessoas não percebem sobre o diabo é que ele não tem, de fato, 2 ou 3 objetivos. Quando ele está lidando com você, ele não tem 2 ou 3 objetivos distintos, ele tem apenas um único e claro objetivo. Você sabe qual é esse objetivo? Em João capítulo 8, você vê o objetivo original e não citado, não disfarçado do diabo. O objetivo do diabo para você, para mim, para a igreja, para todos nós, para toda a humanidade. Quando as máscaras são retiradas, você vê o objetivo original e verdadeiro do diabo. E qual é esse objetivo, esse propósito, essa finalidade? João capítulo 8, versículo 44. Diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio.
pois ele é mentiroso e, de fato, o pai da mentira. Agora, quando ele diz que desde o princípio ele tem apenas um objetivo, você percebe isso. E o objetivo original do diabo é matar pessoas. Ele é um assassino. Então, quando se fala desde o princípio, refere-se às origens e à razão básica, fundamental e essencial da existência. E você vai notar que ontem os demônios estavam dizendo: o que você pensaria ser algo estranho, eu vou te matar. Isso mostra que com quem você realmente está lidando é o próprio diabo. E, na verdade, é só sobre isso que se trata. Então, todas as suas lutas e todas as nossas questões são, em última análise, sobre isso. Porque estamos lidando com um assassino que quer matar todas as doenças, todos os acidentes, todos os acontecimentos. Tudo o que está acontecendo é ou a tentativa, a persistente e contínua tentativa e a tentativa de matar, ou um assassino frustrado que simplesmente não consegue matar. Portanto, ele fará alguma outra coisa para tornar a existência neste mundo algo verdadeiramente horrível e aterrorizante. Ah, sim, isso é desde o princípio. Esse é o desejo original e o propósito primordial e fundamental do inimigo. Então, quando ele diz, preste muita atenção em si mesmo, ele está de fato dizendo, tenha um cuidado extremo e vigilante com algo ou alguém que tenha a intenção deliberada de te matar. E é por isso que, quando você recebe uma revelação, uma informação importante, medicamente, sobre algo, você precisa levar isso muito a sério. Como dizem, pressão alta, seja o que for, qualquer condição médica, você precisa levar isso com a devida seriedade, porque só existe uma intenção e é matar. Então, o que a Bíblia diz? Cuide de si mesmo. É você quem deve se cuidar, porque você está lidando com... Esta é uma sessão muito curta, por favor, mas você está lidando com um assassino, um homicida. Sua intenção não original e crua, como foi citada, está agora completamente exposta para todos verem. É sempre, eu quero te matar. Sim, eu não quero que você esteja vivo. E isso é sério, é muito, muito sério mesmo. Eu não quero, de forma alguma, que você fale. Eu não quero que você se manifeste. Quando meu pai morreu, eu percebi uma coisa. Ele não falava. Quando o carregaram para cá, para lá, para cima e para baixo, diziam, ele é chefe. Ele não disse uma palavra. E é isso, se ele não pode te matar de forma alguma, ele quer simular a morte. Ou seja, fazer você acreditar que está morto. É por isso que você vê que nos ataques que têm ocorrido contra a igreja, houve muitos ataques direcionados a mim pessoalmente. O que você diz, não diga, porque quando você está vivo, você vai falar. Não diga isso. Alguém dizia que eu não devia amaldiçoar. Nossas maldições estão na Bíblia. Jesus amaldiçoou a figueira. Moisés tem capítulos de maldições. É bíblico. Há momentos em que uma maldição é justificada e é necessária. Em Lamentações, no capítulo 3, creio que no versículo 63, diz claramente que a tua maldição caia sobre eles de forma completa. São 65, é 63 ou 64? 65. Deles tristeza e a sua maldição, uma tristeza profunda e uma maldição duradoura e implacável. Sim. Você não pode dizer a alguém para não xingar. Não é preciso rir tentando adivinhar, nem ficar esperando com frequência, mas há ocasiões para casos assim. É algo muito, 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 muito bíblico. Disse o profeta Jeremias, deles tristeza e a tua sentença sobre eles.
Satanás quer que você fique calado, não quer que você fale. Veja, porque eu estou vivo e estou aqui. Você vê todas as coisas que estou dizendo. Estou falando sobre a igreja gloriosa, sem esporte, sem posição. É por isso que ele não quer este homem. Devemos acabar com ele para que você não diga todas essas coisas de novo. Sim, por isso não sou só eu. Eles querem calar aquela jovem garotinha e quase todo mundo. Esse homem fala demais e nós realmente não queremos ouvir o que ele está dizendo. Porque o fim de uma unção é a morte da pessoa no passado. Eles foram ungidos no passado, a menos que esteja sobre outras pessoas, ou seja, uma nova unção, uma unção fresca e atual. Sim, é por isso que o fim do mal de Hitler só aconteceu com a sua morte, e já que esse mal não era para terminar, até que terminasse, de fato, por completo. Nada poderia matá-lo. Houve 42 tentativas de matar Hitler, 42. Foi somente onde ele próprio tirou a sua própria vida que ele realmente morreu. Mas não, absolutamente nada poderia matá-lo até então. Portanto, tomem cuidado com vocês mesmos, cuidem de vocês mesmos. Amém. Muito, muito importante e verdadeiramente fundamental na gloriosa igreja. Sim, por favor, tomem muito cuidado e atenção. Então, se eu fosse te dar alguns conselhos baseados apenas na experiência pessoal, você vê, é o que realmente importa. O que é o quê? Quando ouvi o pedido de compartilhamento, ele disse, ele vai dar 4 pontos, mas esses pontos são sua experiência pessoal. Sim, mas ele diz que isso pode não se aplicar a você, então o que estou compartilhando pode não se aplicar a você, mas compartilharei com você. Você está me ouvindo? Ó, número 1. O esperando em Deus é a primeira maneira de você cuidar de si mesmo. Sim, apenas esperando em Deus. Esperar em Deus é algo como um programa, um plano cuidadosamente elaborado. É como uma convenção, um encontro significativo. Assim como uma convenção que planeja, sim, quando não faz, sente como se não tivesse participado de um programa da igreja. Uau. Sim. Qualquer um que te ligue quando você estiver esperando por Deus e você diga à pessoa, estou em uma reunião. Você vê? Isso é você e Deus. Você está em uma reunião séria e não consegue sair da sala de reuniões. Agora, é verdade. Sim. Por quê? Por quê? Porque o que verdadeiramente aconteceu no sagrado jardim do Getsemane foi a única e inabalável garantia que Jesus possuía de que todos os eventos cruciais que estavam se desenrolando naquele momento estavam sendo cuidadosamente e divinamente guiados pelo poderoso Espírito Santo. Orar antes e não durante e nem depois é a sua única e verdadeira garantia de que as circunstâncias e os eventos que estão acontecendo e se desenrolando estão sendo completamente controlados por Deus. Sem oração. Antes. Não dá para ter certeza das diferentes coisas que acontecem. Porque quem sabe se o que está realmente acontecendo é algo que Deus está fazendo? Ou é o diabo quem está fazendo isso? Ou são as circunstâncias? Ou o que está acontecendo? Mas quando Jesus foi ao jardim para esperar no Senhor, ele disse, vocês fiquem aqui. Isso significava que muitas coisas importantes que estavam acontecendo, quando ele disse, seja feita a tua vontade,
significava que as coisas que aconteceram estavam sendo guiadas pelo próprio Senhor. Quando um homem ouve conselhos de sua esposa, quantos sabem que ele pode ou não seguir o conselho? Ele costuma aceitar o conselho? Às vezes ele aceita, não é? Mas às vezes ele não aceita, não é? Sim. Então, quando, pois, uma mulher tem um conselho muito importante para o marido, você realmente não pode saber como as coisas vão ser. Sim. Então, quando a esposa de Pôncio Pilatos veio com um sonho para Pôncio Pilatos, dizendo isso sobre este homem. Normalmente eu não falo absolutamente nada sobre o seu trabalho, mas ontem à noite tive um sonho muito vívido com o seu prisioneiro. Esse não é um homem comum, não tenha nada a ver com isso. Ele obedeceu ao conselho dela? Não, ele não obedeceu. É por isso que dizemos no Credo dos Apóstolos que sofreu sob Pôncio Pilatos. Mas o nome dele é Mason. E era isso que a esposa estava tentando evitar. Ah, sim. Um dia que algumas pessoas foram ver a esposa de um certo pastor e disseram a ela: vá ver seu marido e aconselhe-o cuidadosamente sobre esta importante questão. Então ela foi falar com o marido, disse: olha, quero te aconselhar sobre isso. Sabe o que o homem disse? O pastor disse para ela: quem te disse que você pode me aconselhar? Ele disse: quem te disse que você pode me aconselhar? Então ele disse para ela: o conselho que você está me dando é pura e simplesmente feitiçaria. É de fato uma bruxaria, uma prática maligna. Então ele disse para ela: você não voa à noite, você não bebe sangue, mas você é uma bruxa. Assim. Essa foi a resposta dele ao conselho. Você não voa à noite, você não bebe sangue, mas você é uma criatura noturna e sedenta, uma verdadeira vampira que se alimenta da vida alheia. E assim terminou o conselho, então nunca mais. E ela ficou surpresa e os outros pastores, as outras pessoas que estavam aconselhando também ficaram surpresas. Porque ali com conselhos você nunca sabe. Pode acontecer assim, ele pode não aceitar. Ele poderia ter dito: minha esposa me disse isso e aquilo. Então, há tantas maneiras pelas quais as coisas podem acontecer. Esperar em Deus e a sua oração anterior são a sua única segurança e a sua única garantia. Isso, seja o que for que digam, aconteça o que acontecer, qualquer que seja a circunstância que se desenrole, é a poderosa mão de Deus agindo em sua vida. Então, esperar em Deus como uma convenção que você planejou. Planeje cuidadosamente suas convenções para todo o ano, incluindo seus encontros significativos com Deus planejados. Planeje suas convenções. Sim. Ainda não vi ninguém que realmente se saia bem, que prospere de verdade e alcance o sucesso duradouro, que não espera em Deus e na sua providência divina e misericordiosa. A maioria dos pastores não espera em Deus. Sim, a maioria. Quero dizer, você não viria ao Anacaso e veria isso. 90% dos pastores não esperam em Deus. 95% dos nossos pastores nós não viemos e o encontramos sozinho. Você verá alguns pastores de outras igrejas. É sempre o indivíduo. E claro, alguns pastores da nossa igreja, mas não muitos comparados ao número de pastores que temos. O que você está fazendo aqui? Há uma reunião? Ah, não, você não vê.
seu sentido mais profundo. Vai ser estranho. Será como ver um leopardo se movendo. E você vê, em última análise, que você está lidando com uma questão profundamente espiritual. Coisa, seu sobrevivente, sua própria vida, as importantes decisões que são tomadas sobre você. Alguém que decidiria se casar com você. Alguém que mudaria de ideia. A Bíblia diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor. Como passamos por várias crises significativas e desafiadoras, encontramos pessoas diferentes, cada uma com sua própria e distinta opinião, algumas a favor, outras não. Depende muito da pessoa, de sua perspectiva individual. Alguns podem ser mentirosos, outros podem ser falsos. Mas se você orou e buscou a direção divina, sabe com toda a certeza que o próprio Senhor está pessoalmente te guiando. Então, se eu fosse te dar um conselho valioso, assim de improviso e com toda a sinceridade, eu diria que esperar pacientemente no Senhor é, sem dúvida, um dos seus maiores e mais poderosos segredos. Sim, para manter uma igreja verdadeiramente gloriosa, sem qualquer mancha ou ruga, pura e imaculada. Porque quando você vê as manchas e as rugas, você diz: uau! O que é isso? Amém? Sente-se, número 2. Eu disse que estava apenas te dando alguns conselhos. O próximo conselho que eu te daria, se eu tivesse que te dar um conselho sobre você mesmo, é o espírito de revelação. Sim, eu sei que talvez não seja algo que você conheça profundamente ou sobre o qual você costume pensar a respeito em seu dia a dia, mas o espírito de revelação é, na verdade, um dos dons espirituais mais cruciais e importantes que você absolutamente precisa ter e cultivar em sua vida, especialmente em relação à sua fé e ao seu crescimento espiritual, sua renovação e sua relevância? Sim, em relação a Deus, é o espírito de revelação, o espírito de sabedoria e de entendimento. O que é o espírito de revelação? Revelar é mostrar, especialmente um lampejo repentino. Se você verificar o significado de revelação, é como uma liberação repentina de uma nova e importante informação. Veja, neste acampamento, por exemplo, em Efésios 1:17, diz que nós oramos. Quando Paulo estava orando pela igreja, essa era a oração principal. Ele disse: o que eu oro por vocês é que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Agora, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o espírito de revelação foi com Kenneth Hagin. Ele disse que de tudo que ele ora, a única coisa pela qual ele mais orou, acima de tudo, veja bem, é pelo espírito de revelação. E eu acredito que o espírito de revelação, estou dizendo para você, para qualquer um que esteja tentando servir ao Senhor, é uma das coisas mais importantes. Como ele se manifesta? O espírito de revelação se manifesta quando você está lendo a sua própria Bíblia Sagrada. Quando você está lendo a sua Bíblia, veja. Quando o espírito de revelação está presente, ele revela a você muitas coisas grandiosas e verdadeiramente significativas que estão contidas na Santa Bíblia. Sabe, as pessoas querem ter visões e dizer que Jesus veio, que Jesus fez isso e aquilo, mas a Bíblia, quando é revelada, você realmente vê.
Agora, se você pegar Jesus em Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele veio, mesmo se você ler a partir do versículo 16, você pode ver. Ele veio para Nazaré, onde havia sido criado. Ele foi à sinagoga, no versículo 17, e lá, com toda a reverência, lhe entregaram a Sagrada Bíblia. Então, ele abriu a sua Bíblia, certo? E encontrou um lugar muito específico e de grande importância. Então, o que ele fez? Ele leu esta escritura, Isaías 61, mas ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Certo? Ele me ungiu. Certo? Versículo 19. Uau! Para pregar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Então, no versículo 20, ele solta a grande e impactante bomba. Todos estavam olhando atentamente para ele, e então ele disse no versículo 21, hoje este é o verdadeiro espírito de revelação. Foi-me claramente revelado que esta escritura está se cumprindo diante de nossos próprios olhos. Jesus leu uma escritura e foi revelado a ele que aquilo era real, a partir do seu tempo a sós. E a vida dele se abriu para uma nova e completa dimensão, de fato. Se Jesus pôde ler uma escritura e começar seu ministério baseado em uma escritura que ele leu e que ele foi compartilhar na igreja, dizendo que essa escritura está se cumprindo agora, então é provável que sua vida também possa mudar. Se o espírito de revelação, não apenas pelas coisas escritas, mas se isso for revelado a você de alguma forma, tudo na sua vida. Quero dizer, Jesus se transformou de um carpinteiro em alguém mundialmente famoso, na verdade, na pessoa mais famosa do mundo, até hoje. Um dia eu estava deitado em um tapete azul no hotel do meu pai e estava lendo no meu tempo a sós, 1 Timóteo 4, versículo 15. Medita profundamente nessas coisas, dedica-te inteiramente e totalmente a elas, para que o teu progresso seja plenamente manifesto a todos. E então, de repente, não sei se você pode me dar o significado da palavra revelação. Sim. Sim, especialmente na parte inferior. Sim, com certeza. Uma revelação esclarecedora ou surpreendente. Uma revelação que é verdadeiramente esclarecedora ou talvez até mesmo bastante surpreendente. Sim. Hã? Onde exatamente se localiza este lugar, por favor? Surpresa agradável e muitas vezes esclarecedora. Sim. Espantoso e o que mais, afinal? Divulgação esclarecedora? Uma revelação surpreendente e esclarecedora. Existem muitos surpreendentes e revelações esclarecedoras que mudará toda a sua vida. Efésios 5:27. Uma igreja gloriosa sem qualquer mancha, sem qualquer ruga. Não é esta uma revelação verdadeiramente surpreendente e profundamente esclarecedora? Então toda a sua Bíblia vai mudar para você. Recentemente, o Espírito Santo me mostrou isso quando Jesus se levantou e disse: o Espírito do Senhor está comigo. Ele me mostrou, ele disse: olha, Jesus acreditava nas Escrituras. E foi assim que ele começou o seu ministério. Quando eu leio, entregue-se inteiramente, olhar, eu me levantei do tapete. Capetas azuis. Meu motorista estava dirigindo meu caminhão basculante com o gerente. Eu tinha 2 funcionários. Eu liguei para eles porque eu tive uma revelação surpreendente.
eu deveria me entregar totalmente para o ministério. Sim. E estamos lucrando com isso hoje. Meu lucro está aparecendo. Similarly, this principle also applies to the following points. Uma revelação surpreendente. Eu liguei para eles e eu disse a eles: venham para a área do aeroporto, por favor. Eles foram lançados lá naquele mesmo dia. Venha e embale o cartão. E daí, o pacote já está à venda. À venda com base em uma revelação verdadeiramente surpreendente e incrivelmente esclarecedora. Ó, sim. Caramba, chumadista. O espírito de revelação revelará pessoas muito importantes para você, de fato, com certeza. O espírito de revelação revelará pessoas, até mesmo pessoas que você não conhece. O espírito de revelação trará pessoas. Pessoas surpreendentes, surpresas. Pessoas que todo mundo conhece, mas que não são abençoadas pela pessoa. Quando o espírito de revelação vem, ele vai expor pessoas para você. Sabe, quanto a mim, eu já ouvi o Derek Prince antes. E eu percebo que quando você ouve a voz dele, ele nem sequer eleva o tom de sua voz, o que é notável. Eu te digo, não tem nada disso. Ele fala. Um monotom de Oxford contínuo. Então eu já o ouvi antes. Uma noite eu estava orando. Esse é o espírito de revelação. E eu fui para o meu escritório e voltei. E minha esposa também estava ouvindo uma mensagem. E ela estava ouvindo atentamente e com interesse. Acho que ela estava na cama e o aparelho estava lá. Quando entrei no quarto e ouvi o Derek Prince, ele disse algo. Então eu só andei um pouco pelo quarto. Eu estava ouvindo o quê? Então eu perguntei, de onde você tirou essa mensagem? E eu disse, talvez eu precise encontrar mais, ir buscar mais. Então decidi ir buscar mais. Deus estava me revelando Derek Prince de uma certa forma. Esse era o espírito de revelação. Duas pessoas que se tornaram verdadeiramente importantes na minha vida, eu as vi acidentalmente na televisão. Eu realmente não tinha planos de conhecê-las pessoalmente. Eu simplesmente me sentei e observei atentamente. Com ambos eu estava esperando em Deus. Ambos foram acidentes. Ambos eram incomuns. Eu apenas sentei lá e de repente aquela pessoa foi completamente honesta. Eu realmente não sei. Deus estava me revelando a pessoa que é verdadeiramente importante conhecer, uma revelação divina e profunda. O espírito de revelação é um dos espíritos mais importantes. A maneira como o espírito de revelação funciona. Em Kenneth, o ministério de Kenneth E. Hagin foi na abundância de visões que mudaram completamente toda a sua vida no ministério. Quando ele estava na casa de um homem, um indivíduo divorciado, que havia se casado com uma segunda mulher, e Jesus apareceu para ele por mais de 2 horas e lhe contou detalhadamente como o homem se divorciou. O que a primeira esposa fez, então ele lhe deu uma mensagem para o pastor divorciado. Ele disse, diga ao meu amigo. Ele ligou, posso tomar um segundo? Ele chamou o pastor divorciado de meu amigo. Ele disse, diga ao meu amigo que é isso. Vá em frente. Diga ao meu amigo. O espírito de revelação fará com que você tenha sonhos que tenham significados. Sim, além de outros sonhos, o espírito de revelação fará sonhos que tenham significados.
O espírito de revelação lhe mostrará. De repente, é uma revelação esclarecedora sobre uma pessoa e sobre pessoas. O espírito de revelação lhe mostrará grandes coisas que fazem a diferença em sua vida. Levante sua mão e ore pelo espírito de revelação. Someone nas ama. Eu sou eu. Leale, a phrase that signifies deep loyalty and unwavering commitment. Oh, the magnificent and truly remarkable Alasandar Aman, who is indeed Maspranda Alamasanda Lasal, a truly extraordinary being. Lahamashi lashi lahamashi laamashi laamashi lashi lashi lahrashi larashi lamashi lahrashi lahrashi lashi laramashi. These rhythmic and resonant sounds continue to echo. Alleluia, a truly joyful and triumphant expression. Número 3. Sente-se. O primeiro que te dei foi o quê? Esperando em Deus. O segundo foi o espírito de revelação. O terceiro são os livros. Sim, como Paulo disse, e os livros agora. Deus amou tanto o mundo que enviou seu único filho, Jesus. E quando Jesus foi embora, ele nos deixou um livro sagrado e eterno, a Bíblia. Livros são uma bênção. E sobre os livros, eu só quero dizer uma coisa. Não importa quem você seja, não importa quem você seja, não importa quem você seja, você simplesmente não pode negar isso. Que aproximadamente 91,9% de absolutamente tudo o que você realmente sabe e compreende sobre Deus provém e é derivado exclusivamente de um único e sagrado livro, a Bíblia Sagrada. Sim. O que você sabe sobre? Onde você conhece Deus? Onde você conhece Deus? Onde você sabe? José, Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Pedro, João, Anjo Miguel, Gabriel. Poderia, por gentileza, me informar onde exatamente você teve a oportunidade de conhecer este livro tão interessante e verdadeiramente significativo? Degradar ou banalizar a relevância de um livro é degradar talvez o maior cano por onde passam todas as suas águas. É para desligá-lo. E você ficará com alguma coisa. Sim. Mesmo quando leio livros, e o livro é isso que me faz desconectar, você viu minha resposta? Como você reconhece um bom livro? Quando o livro não me conecta à Bíblia. Normalmente o livro não dura para mim. Eu realmente não entendo o ponto da pessoa. A pessoa pode ter um título muito, muito bonito, mas isso não me conecta a algo que estou aprendendo na Bíblia. Acho que perco o foco e a concentração no livro, sabe? Por isso, nos meus livros, você vê que há um ponto, mas depois disso vem uma escritura. E a escritura, às vezes, até colocamos parte da escritura em maiúsculas para mostrar a parte da escritura que estamos conectando ao ponto. Amém. Durante todo esse acampamento, estou pregando a partir de um dos meus livros que você tem, do começo ao fim. Estou pregando a partir de um dos meus livros, mas você não sabe.
Sim, que você tem. Quando procurar, verá todos os pontos. Os que eu lhe dei, verá o número 1, 2, 3. Sim, há coisas em livros que podem realmente mudar a sua vida. E veja bem, eu acho que as pessoas banalizam muito, especialmente a Bíblia. Elas tentam minimizar ou fazer parecer menos do que realmente é. A Bíblia é o principal livro, e se você vê algo no meu livro, está conectando diretamente à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, está intrinsecamente conectada. Então, não é isso. Não estou dizendo outra coisa. O que eu saberia? Quero dizer, onde eu estive para aprender qualquer coisa que eu saiba, eu não fiz nenhum estudo. E os livros. Durante toda a minha vida, posso dizer que é como se Deus tivesse, não sei se você já viu em Acossombo, eles têm uns canos enormes por onde a água passa. Talvez na sua vida e ministério haja 5 canos verdadeiramente enormes. Mas no reino do Espírito, cada um desses canos é um livro. E há 5 livros principais, que são os 5 grandes canos pelos quais Deus vai te abençoar. O maior dos canos e o mais proeminente é a Bíblia. E todos os outros canos estão conectados a ela, de alguma forma. Eles estavam ali ao redor dela, sim. Anos atrás, um pequeno livro me foi dado. Sim, um livrinho assim. Chamava-se Plead Your Case, do Kenneth. Quando li este livro, fui então apresentado ao nome de Kenneth Hagin, pois às vezes um livro simplesmente te apresenta a um nome. É. Você talvez nunca saiba o efeito dos livros. E por meio disso, eu conheci o renomado Kenneth Hagin no ensino médio. E passei cerca de 10 anos ouvindo atentamente os ensinamentos de Kenneth Hagin. Um dia, eu estava no meu quarto, orando de joelhos em profunda comunhão. E daquele antigo e empoeirado gravador de fita, algo inesperadamente e misteriosamente pulou e entrou diretamente no meu ventre. E eu ouvi uma voz dizendo: a partir de hoje você pode ensinar, a partir de hoje você pode ensinar. E eu estou ensinando. E veja, ainda estou ensinando. Eu estava ensinando ontem à noite. De quem ele é filho? De quem ele realmente é filho? Revelações esclarecedoras. Há um livro em algum lugar que você realmente precisa encontrar. Não seja esquisito. Não seja místico. É um livro. Eu pensei, o livro de Deus. A Bíblia é a principal forma de conhecer a Deus. Seja quem for você, mencione o maior profeta que conhece. É a Bíblia Sagrada, Abraão, Hagin, todos eles, todos os grandes nomes da fé. Recentemente, um desses profetas, profeta famoso, profeta internacional, ligou para o meu filho. Ele conversou com ele por um bom tempo. Eu não sei como ele conhece todas essas pessoas. Ele disse para ele: eu tenho todos os livros do seu pai. Então começou a tirar fotos e mandou para ele. Ele disse: eu tenho cada um deles. Estou falando de profetas de alto nível, profetas verdadeiramente importantes. Uma vez falei com outro profeta, também de alto nível. Quero dizer, quando digo grande, é um dos maiores. Ele disse em seus livros: um dia eu o vi ensinando, muitos são chamados, e ele estava apenas indo aos pontos assim com um quadro negro na televisão. Oh, sim. Livros. Quem é você? Haverá um livro então, enquanto ando por aqui, como você sabe, é como: que livro é esse? Você raramente me encontrará sem um livro.
Se você abrir meu iPad, verá que estou lendo um livro, sim, ou dois livros, ou então, frequentemente, livros parecidos. Porque quando eu olho para este cano, eu digo, este cano realmente traz água. É por isso que o apóstolo Paulo diz, com toda a certeza, mas especialmente os preciosos pergaminhos e os valiosos livros, a capa que cuidadosamente deixei, quando vieres, por favor, traga contigo, e os livros, mas acima de tudo, os antigos e importantes pergaminhos. Então, se eu fosse te dar um conselho, preste atenção em si mesmo. Em primeiro lugar, eu diria que esperar verdadeiramente em Deus é a sua garantia, a sua segurança e a sua paz duradoura para tantas coisas. Esperar em Deus. Veja, quando eu pedi para você vir de Uganda para a África, eu poderia não ter pedido para você vir para uma multidão. A Bíblia diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor. Como você pode saber se a decisão que vou tomar é realmente boa ou não? Não tem como saber ao certo. E se eu não estiver tomando café da manhã e estiver com raiva? Você vê? Então não há problema algum quanto a isso. Quando você espera no Senhor e ora, mesmo que eu tenha cometido um erro, é para a sua glória. Preciso cometer um erro por sua causa. Sim. Certo? Ah, sim. A segunda coisa é o espírito de revelação. Sim, olhe através do espírito de revelação. Deus vai constantemente te levar para o novo e o fresco. Sim, o novo e o fresco. Ele não se tornou um pastor histórico. Então, naqueles dias éramos nós. Nós costumávamos. Não, 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 não. Costumava como o quê? Costumava como o quê? Agora, atual. Você deve estar flutuando na revelação atual. Revelação atual do Senhor. Visões atuais. Divulgações atuais. Revelações esclarecedoras do Senhor que nos guiam e iluminam. Número 3. Livros. E os livros. Número 4. E o último. Porque eu disse, vou te dar 4. Se eu tivesse que lhe dar apenas 4 coisas como um conselho muito importante, você está me ouvindo bem? Ó, sim. Ah, eu amo essa escritura. Se eu tivesse que lhe dar 4 coisas, o número 1 é o que seria então? Diga, e espere em Deus, sim, com certeza. Número 2 agora, digamos, e o poderoso e profundo Espírito de revelação que nos guia e ilumina está presente conosco. Ó, sim. Número 3. E a vontade de Deus. A vontade de Deus. Agora, fazer a vontade de Deus é algo de muita importância e fundamental para a sua vida. Se você servir bem a Deus, as suas opções aumentarão.
quanto às coisas que você pode fazer? Veja o seu organizador, o Bispo Jude, ele pode fazer muitas outras coisas importantes. Além de tudo, ele também é engenheiro. E ele pode exercer a engenharia. Ele pode exercer a engenharia. À medida que você serve ao Senhor, suas opções vão aumentar. Esta é uma mensagem para uma pessoa boa. Não é uma mensagem para alguém que está fazendo coisas erradas. E é como se fosse, você deve parar de fazer o mal e fazer o bem. Esta é uma mensagem para pessoas que estão fazendo coisas boas. Mas então, a vontade do Senhor. Qual delas é a vontade do Senhor? Como todas as pessoas que trabalham para mim, sabe? Você tem que fazer o que eu quero. Se o seu dever é me ajudar, se você faz o que quer e isso não me ajuda, não me ajuda. Sim, isso realmente não me ajuda em nada, sabia? Um certo irmão disse que não gosta mais da sua esposa. E eu estava perguntando, qual é o problema? Você está comigo? Ele tinha realmente tantos e tantos problemas. Uma das coisas que ele disse, sim, ela faz isso, ela faz isso, ela faz. Então, ele chegou na área do sexo e disse, e ela faz sexo comigo do seu jeito, de uma forma que me agrada muito e me satisfaz completamente. Ela faz sexo, o quê? À sua maneira. Do jeito que ela realmente acha que deve ser feito, da maneira mais apropriada. Como ela acha que deveria ser feito. Enquanto isso, não é ela quem precisa de uma ereção. Ela realmente não precisa de nada disso. A ereção é um fator de excitação e de grande felicidade. Não é um fator de desejo, de forma alguma. O desejo está lá, mas não há excitação. Ela faz do jeito dela. Agora, há pessoas que estão fazendo o ministério do seu próprio jeito. Do seu próprio jeito. E quando você faz as coisas do seu próprio jeito, você perde o favor. Sim. Você conhece sopa leve? Você conhece sopa leve? Você gosta de sopa leve? É. Quantos de vocês podem fazer sopa leve para mim? Eu vou seguir em frente com um plano, com determinação e sem hesitação. Fazer sopa leve. Você não sabe porque você não sabe, me está vendo. É por isso que quando você nos cria, não posso ir. A maioria das sopas leves que as pessoas fazem do seu jeito, até o cheiro delas. Eu não aguento isso, nem a sopa. O cheiro eu não aguento. Mas eu como sopa leve do seu jeito. Toda vez que chego a uma casa onde há esse cheiro, não consigo suportar. Sim, um dia eu fui a algum lugar, alguém veio para aquele lado. E ele disse, não, você realmente não pode ficar aqui de jeito nenhum, absolutamente. Enquanto isso, eu peço para minha esposa fazer sopa leve para mim, ela prepara e eu como do meu jeito. Então, servir a Deus não é sobre, eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer aquilo para Deus. Qual é o jeito de Deus e a sua vontade, a vontade dele? Sim, esta é uma mensagem para pessoas boas.
Se você realmente deseja ser relevante aos olhos de Deus, verdadeiramente importante para o coração de Deus, profundamente desejado por Deus e servi-lo de uma maneira que seja autêntica ao seu próprio jeito, no seu próprio tempo e ritmo, então este é o caminho a seguir. Como você sente vontade de fazer isso? Uma vez Rejoinder disse que teve uma visão. E o Senhor disse a ele que havia lhe dado um livro para escrever e que ele não o publicou a tempo e que estava atrasado. Então ele mostrou a escritura, ele disse: quem é aquele bom servo que dá presentes? Alimento a sua casa no tempo certo. Que você deve dar o alimento na estação apropriada, no momento certo. Não é para qualquer momento. O alimento deve vir primeiro. Você vai parar de servir a Deus do seu jeito. Então vou me dedicar em tempo integral, mas depois quando eu estiver, depois que terminar. Mas veja, neste acampamento tivemos uma revelação surpreendente e esclarecedora e percebemos, quero dizer, um iomo que realmente quer fazer isso. Então agora que sou um iomo, estou vindo para o Senhor, para a casa do Senhor, agora que sou um iomo. Agora que estou bastante cansado, agora que sou um homem velho, agora que tenho dores nas articulações, agora que não consigo me mover como antes, agora estou pronto para Jesus. Estou totalmente pronto para Jesus. Aqui estou eu. Envia-me. Jesus, envia-me. Envia-me. Envia-me aos confins do mundo. Sou um homem velho. Se minha empresa quiser me dispensar, me enviar agora, Jesus. Estou cortando o cabelo na minha troca de morte. Envia-me, Jesus. Envia-me até o fim do mundo. Se você realmente quer ser útil, então eu olho para as Sagradas Escrituras. Ele disse que lhes dará carne na estação certa. Você quer que Deus sempre goste de você. Estou falando com pessoas boas, estou falando com pessoas que fazem a obra de Deus. Estou falando com você e digo, por favor, leve isso para você primeiro, João, capítulo 2, 17. Diz, o mundo passa. O mundo perde sua importância. E o último erro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ou permanece sempre relevante. Quando você faz a vontade de Deus, você continua relevante e importante o tempo todo. Aquele que faz a vontade de Deus. Ele fica, o alvo fica, tipo, ele é sempre muito, muito importante, sempre, de verdade. Sim, ele permanece para todo o sempre, de fato, e assim será. Ele continua na frente, ele continua importante, ele continua relevante, ele continua sendo algo desejado. Por quê? Fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, não a sua própria vontade do seu jeito. Deus disse a Moisés, para você eu vou mostrar os meus caminhos. Eu vou te mostrar os meus caminhos, os outros verão os meus feitos, mas os meus caminhos, como eu faço as coisas. Quais são os caminhos dele? Sim, você pode fazer uma sopa leve para Deus e antes de você. Na verdade, você foi solicitado a sair de casa. Agora, eu me lembro de 2 ocasiões diferentes em que eu pedi a ele, saia de casa, saia de casa, saia de casa. Essa coisa, eu não quero ela aqui no meu pequeno ambiente, eu não preciso dessa coisa. E tenho certeza que você está se perguntando, o que é isso? Sim, é um mistério. Fiquem todos em pé. Oh, sim. Bem, eu compartilhei com você algo que eu realmente não tinha compartilhado antes, certo?
Tome cuidado com você mesmo. Tome cuidado. Levante as mãos. Pai, muito obrigado por nos abençoar com uma igreja gloriosa que está mudando nossas vidas, nos despedindo com uma boa e positiva nota, para que possamos cuidar de nós mesmos, amar-te profundamente e servir-te fielmente todos os dias de nossas vidas. Que haja verdadeiramente uma igreja manifesta e gloriosa, sem qualquer mancha, sem ruga ou qualquer coisa semelhante a isso, uma igreja verdadeiramente pura e imaculada. E faz com que tua igreja seja santa com o espírito de santidade. Sem mancha, sem mácula, todos os dias de nossas vidas. Nós te amamos, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua grande bênção para todos nós. Em nome de Jesus. E todos disseram amém. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.